Vamos começar então a nossa aula de hoje, tá? Primeiro, eu preciso dar um pulinho lá no quadro para mostrar para você um último detalhe que faltava sobre os capacitores, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo. Isto. Vamos lá para o nosso quarto, tá? Então, galera, é o seguinte, a gente estava trabalhando com os capacitores e eu tinha dito para você na aula passada que capacitor é um dispositivo de circuito elétrico que serve para Armazenar energia. armazenar energia. E ele faz isso como? As armaduras. Acumulando carga elétrica. Legal? Então, o conceito exato de capacitor é esse, tá? Dispositivo que serve para armazenar energia acumulando cargas elétricas, certo? Então, na aula passada, a gente trabalhou com o conceito de capacitância, que é a relação entre a carga acumulada e a DDP nas armaduras. Resolveu alguns exercícios, falamos até de associação de capacitores, mas eu acho que o principal a gente passou a ser debatido. O cara serve para armazenar energia. Então, a minha pergunta é, quanta energia ele armazena? Tá? Então, para você entender de onde sai a expressão de energia armazenada no capacitor, eu queria recordar com você uma coisa que a gente já conversou faz muito tempo. Quando a gente estava brincando de eletrostática, eu lembro que eu falei para você, toda vez que cargas elétricas são transportadas dentro de um campo elétrico, a força elétrica realiza um trabalho. Lembra que um dia a gente falou sobre isso? Trabalho da força elétrica para levar a carga de um ponto A até um ponto B, tá? Eu lembro que o trabalho era energia potencial inicial menos energia potencial final. Lembra disso? Era o teorema da energia potencial. Eu até falei assim, aula do Pipoca, tal, Pipoca falou do teorema, tal, a gente está aplicando o teorema da energia potencial. Então, no final das contas, energia potencial na posição inicial era carga vezes potencial inicial. Energia potencial na posição final era carga vezes o potencial final. Então, o trabalho para transportar a carga de um lugar até outro era a carga transportada vezes a diferença dos potenciais. Então, é a carga total transportada vezes a DDP. Tudo bem? O trabalho da força elétrica corresponde a uma transformação de energia. Agora, outra coisa que o Pipoca tinha falado para vocês. Tá? Quando uma força conservativa realiza trabalho, você tem uma conversão de energia. Ou é energia cinética se transformando em energia potencial, ou vice-versa, é energia potencial se transformando em energia cinética. Certo? No caso do capacitor, eu estou acumulando cargas e armazenando energia. Portanto, eu estou acumulando energia potencial, armazenando energia potencial. Então, há um trabalho realizado pela força elétrica que transforma a energia de movimento dessas cargas em energia potencial elétrica, que é dado pela expressão carga transportada vezes a DDP. Só que essa expressão aqui só podia ser utilizada nas situações em que a DDP entre os dois pontos era um fator constante. Tá? Então, quando a DDP era constante, o trabalho era dado pela expressão carga transportada vezes DDP. O problema é que no caso dos capacitores, a DDP entre as armaduras do capacitor não é constante, enquanto o capacitor está carregando. O capacitor começa com carga zero, portanto não tem DDP entre as armaduras. E aí, conforme ele vai carregando, vai aumentando a carga nas armaduras e vai aumentando a DDP entre elas. Então, eu tenho uma carga transportada numa DDP variável. Tá certo? A coisa varia mais ou menos assim, ó. A capacitância de um capacitor é dada como, definida como carga acumulada, dividido pela DDP. Certo? Então, se eu inverter a relação, eu posso falar que a carga acumulada no capacitor é a capacitância vezes a DDP. Mas quando o capacitor começa a carregar, a carga é muito baixa. Mas a capacitância do capacitor é um fator constante. Então a DDP é muito baixa. A rigor, quando a carga acumulada no capacitor é zero, a DDP é zero. Então parte do zero.
certo? E conforme vai acumulando mais carga, vai aumentando a DDP entre as armaduras. Então o gráfico que relaciona carga acumulada com DDP entre armaduras é uma reta. Na realidade, ó, carga em função de DDP é uma função linear. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que y igual a uma constante vezes x. Certo? Então o gráfico que relaciona carga acumulada com DDP entre armaduras dá uma linha reta passando pela origem. Isso significa que enquanto ele vai acumulando carga, a DDP vai crescendo e o trabalho realizado pela força elétrica então não pode ser calculado por essa expressão. Tem que ser calculado pela área sobre o gráfico. Legal? Então, enquanto o capacitor está acumulando carga, o trabalho realizado pela força elétrica é calculado como a área debaixo desse gráfico. E a área debaixo desse gráfico é a área de triângulo, né? A área de triângulo deve ser base vezes altura dividido por 2. Então, o trabalho realizado pela força elétrica durante a carga do capacitor vai ser Q, que é a altura, vezes U, que é a base, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Essa é a quantidade de energia que vai ser armazenada no capacitor durante a carga. Legal? Então a carga armazenada no capacitor é Q vezes U dividido por 2. Agora, como a capacitância é um fator constante, eu posso escrever assim, ó. A carga pode ser escrita como a capacitância vezes a DDP, certo? Então, onde está escrito carga aqui em cima, pode pôr capacitância vezes DDP. Se eu puser, a expressão fica assim, C vezes U ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Então, eu também posso achar a quantidade de energia armazenada como a capacitância vezes a DDP ao quadrado dividido por 2. Ou então, eu inverto essa relação e escrevo que a DDP é a carga acumulada dividido pela capacitância. E aí, se eu substituir isso no lugar da DDP, tá, vai ficar carga que multiplica carga sobre DDP sobre capacitância, eu errei, desculpa, carga sobre capacitância dividido por 2. Isso daria carga ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância. Então eu tenho 3 maneiras diferentes de calcular a quantidade de energia que foi armazenada no capacitor. Q vezes U sobre 2 sai diretamente da definição do trabalho. Tá? Ou então, capacitância vezes DDP ao quadrado sobre 2, se eu tiver a capacitância DDP, ou carga acumulada ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância, se eu tiver a capacitância e a carga acumulada. Eu escolho qualquer uma das 3 relações e dá exatamente aquilo que eu quero. Qual é a energia que foi armazenada no capacitor? Legal? Então seria útil que pelo menos eu guardasse esta relação aqui. Tá? Tudo bem? Que eu lembrasse que a DDP varia enquanto a carga está acumulando e, consequentemente, o trabalho realizado tem que ser tirado pela área sobre o gráfico. O trabalho realizado, nesse caso, corresponde à energia potencial que vai ser armazenada. Tá joia? Beleza? Alguma dúvida aqui, sim ou não? É claro que não. Professor. Ah, David, tem que estragar tudo. Fala. Não, é que tipo, eu não entendi a parte em vermelho, sabe? É porque eu também não tô enxergando. Ah, tá. Pode explicar de novo, por favor? Cara, olha só, depois que eu abri a tela aqui, que eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, ninguém vai saber. Posso fazer de novo, em azul? Vou fazer aquilo que Ah, por favor. é melhor para vocês enxergarem. Cara, que decepção, o vermelho não aparece direito para vocês. Ó, um dia eu vou comprar um equipamento decente. Um dia não adianta mais, tá? Mas eu ainda vou comprar um equipamento decente para as pessoas poderem enxergar o que está na luz. Tá, então, ó, nós temos essa expressão que me permite calcular a energia que está armazenada, certo? Essa saiu direto da definição de trabalho, beleza? Mas aí então eu vou fazer uma jogada, porque carga acumulada pode ser escrita como a capacitância vezes a DDP, certo? Tudo bem?
Então, onde está escrito carga, aqui em cima, eu vou pôr capacitância vezes DDP no lugar. Tá legal? Põe aqui, ó. Vai ficar C vezes U sobre 2. Vai dar o quê? Energia igual a C vezes U ao quadrado, dividido por 2. Tá certo? Então, eu substituí no lugar da carga, capacitância vezes DDP. Aí a expressão ficou assim. Quantidade de energia igual a C, U ao quadrado, dividido por 2. Essa é uma possibilidade, tá? Outra possibilidade, eu posso jogar a capacitância para o outro lado e escrever assim, ó. U é igual a carga sobre capacitância. Certo? Vou colocar isso na expressão lá de cima, tá? Então vai ficar assim, quantidade de energia vai ser igual carga que multiplica. No lugar da DDP eu ponho carga sobre capacitância. Então Q vezes Q sobre C, tudo isso dividido por 2. Eu vou dar uma ajeitada aqui, tá? A quantidade de energia, então vai ser carga vezes carga, carga ao quadrado, dividido por 2C. Legal? Então eu só fiz uma jogada aqui. Eu peguei a expressão da energia e fiz uma substituição usando a definição de capacitância. Tá legal? E aí eu tenho 3 maneiras diferentes de calcular a energia armazenada. Se ele me der a carga armazenada e a BDP, beleza, a energia sai daqui. Mas e se ele me der a capacitância e a DDP? Então eu calculo a energia armazenada aqui. Aí se ele me der a carga acumulada e a capacitância, então eu calculo a energia aqui. Tá legal? Tudo bem? Essa brincadeira é a mesma que a gente fez com a primeira lei de Ohm. Lembra quando a gente falou de potência dissipada em resistores? Que potência era U vezes I? Mas aí a gente pegou a primeira lei de Ohm e ficou brincando com ela e achou R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado sobre R. Lembra que a gente fez essa brincadeira com a fórmula da potência? Fiz a mesma coisa aqui com a questão da energia, tá? Da energia que vai ficar armazenada. A expressão é essa daqui, mas pode ser calculada desse jeito ou desse jeito. Professor, embolou o meio de campo. Embolou? Não quero mais saber disso. Pronto, eu estava só tentando deixar expressões prontas para facilitar. Mas é essa daqui que eu tenho que guardar. Tá bom? Tem que guardar essa e tem que guardar esta daqui, ó. Capacitância e energia. Pronto. É o que me interessa. Com essas duas eu faço tudo. Tá legal? Beleza? Nenhuma dúvida, certo? Ninguém falou nada, não entendemos Nica ainda. Vamos entender nos exercícios? Vamos lá? Vamos entender nos exercícios, então. Eu tinha feito até a questão número 4, né? É isso mesmo? Oi, Isa. Me auxiliar. Eu não sei porque a última aula eu não apareci, eu estava mais morta do que viva. É verdade, eu reparei isso. Você estava sumida na última aula. Cadê? Ó, O David, esse mafioso. O host, certo? Que hoje é o tenente. O David. O tenente tá de mal hoje. Não, vamos lá. Questão número 4 a gente fez? Eu acho que sim. É porque, tipo, no final da aula eu resolvi as outras que faltavam, mas eu acho que sim. Eu acho que paramos na 4 mesmo. Resolveu? Eu não sei exatamente. A 5 você resolveu? Sim, sim. Só que eu acho que a 5 a gente não fez em aula. Não A lembro. gente não fez, né? Vamos fazer a 5. Professor, parou na 4 mesmo. Parou na 4, né? Isso aí, ó. Tenente, a Caiane tá resolvendo a Tá parada aqui. vendo? Ó Isso só. que a menina tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher. Foi só tirar o co-host dele e aí todo mundo acha que pode agora. Valeu, Caiane. Valeu, Caiane. Imagina. Vamos lá, então. Questão número 5. Você tem aí 30 segundinhos para se ajeitar com o enunciado.
Quer o enunciado na telinha? Cara, eu ponho o enunciado na telinha para vocês, o pessoal falou que não dá para ler, é verdade? Quando eu ponho aí na sua telinha, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou pôr o Ah, enunciado sei aí. lá, eu consigo ler geralmente quando você compartilha. Vamos ver, vamos ver. Olha lá. É possível ler esse enunciado? Sim. Sim. Sim? Então manda bala aí, tá? Enquanto isso eu vou apagando a luz aqui.
E aí, galera? Posso começar? Vamos lá? Então, vamos lá para a nossa luz. Tá? A proposta da questão é a seguinte. Você tem aqui um circuito que é constituído por um resistor, um capacitor, um amperímetro, um gerador de eletromotriz desconhecida e resistência interna, um ohm, e uma chave de duas posições. Tá? Ou essa chave liga na posição X, ou ela liga na posição Y. Inicialmente ela está ligada na posição X, e por isso o amperímetro está indicando uma corrente elétrica de 250 miliamperes. A pergunta então é, quando eu passar essa chave para a posição Y, o capacitor vai carregar. Quando ele estiver plenamente carregado, qual vai ser a quantidade de carga acumulada no capacitor? Tá bom? Para eu saber a carga acumulada no capacitor, em primeiro lugar eu preciso descobrir quem é a eletromotriz desse gerador, certo? Então, inicialmente a chave na posição X eu só tenho um resistor e o gerador, certo? Então acho que fica fácil descobrir a eletromotriz. Se eu já tenho o valor da corrente elétrica, eu posso achar a força eletromotriz aplicando aqui a lei de Pouillet. Ok? Então, chave na posição X. A lei de Pouillet, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual à força eletromotriz dividida pela resistência interna mais a resistência equivalente dos resistores, que no nosso caso é um resistor só, portanto é a resistência dele. Tudo bem? Então, vamos lá. A corrente elétrica ele falou que vale 250 miliamperes. Ora, 250 miliamperes é 0,25 amperes. Certo? Então, 0,25 amperes deve ser igual à força eletromotriz dividida por resistência interna 1 mais resistência equivalente dos resistores 23. Ok? Tudo bem? Então, aqui vai dar 24. Quando eu passar para o outro lado da igualdade, vai ficar 0,25 vezes 24. A eletromotriz, então vai ser... Desculpa, vai ser 0,25 vezes 24. Mas 0,25 não é a mesma coisa que 1/4. 0,25 é 1/4, não é? Então vai ficar 1/4 vezes 24. 1/4 vezes 24 costuma dar 6 volts. Prontinho, chave na posição X servia para a gente achar a força eletromotriz. Tudo bem? Belezinha? Agora sim, agora nós vamos brincar de carregar o nosso capacitor. Então muda a posição desta chave, tá? E agora a chave vai ligar na posição Y. E o capacitor vai carregar. Tá certo? Digamos que o capacitor agora já esteja plenamente carregado. Quanto vai indicar o amperímetro? Faz de conta Zero. que você deveria responder. Tá? Fala, David. É zero, né? Zero. Por quê, David? É zero mesmo. É zero mesmo. Por quê? É que eu lembro. Fala, David. É que eu lembro daquele dia lá que você, tipo, falou que quando tá carregado ele meio que vira um fio ideal. Então... Fio ideal não, chave aberta. É, justo, confundi. Isso aí. Tá? Quando o capacitor termina de carregar, ele corta a corrente, não tem mais corrente elétrica aqui. Mas como o circuito engloba o capacitor, não tem corrente elétrica no circuito todo. Tá certo? Então, com a chave K na posição Y, a corrente elétrica, que antes era 250 miliamperes, cai para zero. Tá? Depois que o capacitor estiver carregado, a corrente é zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Posição Y.
chave na posição Y. Vamos ver o que acontece. Tá? A corrente elétrica caiu para zero, certo? O capacitor está ligado no gerador. Então eu posso falar assim, que a DDP no capacitor deve ser igual a DDP do gerador. Certo? Ora, DDP no capacitor seria... DDP no capacitor seria capacidade. Não, putz, me atrapalhei todo agora. Ô David, a DDP no capacitor pode ser calculada como? Ah, a DDP não é a mesma? Não, é a mesma, tudo bem. Mas a DDP do capacitor não é carga dividida pela capacidade? Pronto, não me atrapalhei mais. É isso, né? Capacidade é igual a carga sobre DDP. Inverte esses dois, tá? E fica assim. DDP é carga sobre capacidade. Tudo bem? Carga sobre capacidade vai ser igual. DDP no gerador. E menos RI. Joia? Então, mas não tem corrente, professor. Não tem corrente? Então isso aqui é zero. Legal? Então, no final da brincadeira, a carga acumulada no capacitor vai ser a capacidade vezes a eletromotriz do gerador. Portanto, a carga acumulada vai ser capacidade desse cara, 1 MF. O que é esse M? 10 a menos 9. 10 a menos 9, isso. Então, 1 vezes 10 a menos 9 vezes a eletromotriz. Ah, quanto que é a eletromotriz? 6. Certo? Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 9. Portanto, a carga acumulada é 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Ou, se você preferir, a carga acumulada vai ser 6 nanocoulombs. Beleza? Tudo bem? Então, olha só, o truque da chave aí era só para a gente poder achar a eletromotriz. Mas depois que você mudou a posição da chave, ó, isso aqui não existe mais no circuito, certo? Não existe mais no circuito, então eu tenho um capacitor ligado no gerador. A DDP do capacitor é a DDP do gerador. Pronto, está aqui. DDP no capacitor, carga sobre capacidade. DDP no gerador, E menos RI. Acabou a questão. Matamos. Legal? Tudo bem aí, sim ou não? Sim. Beleza? Então vamos para a próxima. Deixa eu ver a próxima, como é que é. Pera aí. Sempre composto por um par. Oh, esse é legalzinho. 6. Questão 6. 30 segundos para você. Quando você vai se ajeitando aí, quer que eu ponha enunciado na tela? Enunciado na tela para vocês. Espera aí. Enunciado na tela. Já vai. 6. Pronto. Professor, Oi, fala, Aninha. você pode mexer um pouco o mouse na frente da tela? Porque embaçou um pouco. Ah, não dá, cara. Isso daqui não é o... Não é o... Pronto, obrigada. Embaçou? Que sacanagem. Não sabia de... Aninha, obrigado, meu anjo. Olha, aprendi mais uma. Que legal. Para mim não dava para desembaçar nunca mais. Tá jóia. Beleza. Então vamos lá, vai trabalhando aí enquanto eu preparo a figura.
Samuel. Eu perdi o tempo da tua pergunta, cara. Você está me perguntando se a capacitância é uma constante. Tá? Vai depender da questão proposta sempre, viu? Por exemplo, nessa nova questão, Samuel, ele está propondo que eu tenha um capacitor com determinadas características. Ele está propondo alterar as características do capacitor, mudando a largura das armaduras, mudando a distância entre elas, mudando o dielétrico, e aí a capacitância varia. Agora, uma vez que fisicamente eu não altero nada no capacitor, a capacitância dele é um fator constante. Legal? Vocês acham esquisito quando eu falo com vocês e vocês ficam olhando um texto de questão? Não é engraçado quando o professor fala com vocês e você não pode ver o professor? Então, não, é só para vocês experimentarem uma dose disso também. Não surtiu efeito. Vamos lá. Cadê? Vamos Nossa, para que lá. rancor, hein, professor? O que foi, David? Que rancor, hein? Eu não podia perder a oportunidade, né? Vamos lá então. Olha só, o enunciado da questão está dizendo o seguinte, peraí, eu estou lendo o enunciado aqui, ó, tem um computador aqui do lado. Seja um capacitor de capacitância C igual a 3 microfarads, composto por um par de placas quadradas de lado L, distanciadas entre si de uma distância D. O meio entre as placas é um vácuo. A permissividade relativa do vácuo, que ele representou pela letra K, é igual a 1. A permissividade do vácuo em relação a ele mesmo é 1. Tá certo? Se duplicarmos o lado das placas desse capacitor, reduzirmos a distância entre as placas à metade da distância inicial e preenchermos o meio entre as placas com um material isolante, porcelana, de constante dielétrica K igual a 5, a capacitância passará a valer quanto? Tá? Mas vamos pensar então nas características iniciais. Vamos ver como é que a gente achava a capacitância inicial. Capacitor de armaduras planas, a capacitância ou a capacidade elétrica é dada por uma constante, que é a permissividade relativa, vezes a permissividade padrão do vácuo, vezes a área das armaduras, dividido pela distância entre elas. Certo? Essa é a expressão da capacitância do capacitor plano. Tudo bem? Plano não significa quadrado, tá? O nosso é quadrado, mas podia ter qualquer formato. Eu posso ter capacitor de armaduras triangulares, armaduras circulares, tá? Isso não tem importância. Então, no nosso caso, as armaduras eram quadradas de lado L, certo? E a distância entre elas era D maiúsculo. Então, a fórmula da capacitância seria C igual a K, a constante era 1, né? Era vácuo, vezes ε0, vezes área das armaduras, L vezes L, L ao quadrado, tudo isso dividido pela distância entre as armaduras, D maiúsculo. Certo? Essa era a capacitância inicial. Tudo bem? Agora nós vamos começar a fazer alterações nesse capacitor. Por exemplo, ele pediu para fazer o que com o lado das armaduras, das placas? Duplicar. Duplicar. Então, ao invés de L e L, passa a ser 2L e 2L, certo? Então, a nova área das armaduras, a linha, passa a ser 2L elevado ao quadrado. E isso é 4L quadrado. Tudo bem? A nova distância entre as armaduras de linha é a distância inicial dividida por 2. E eu aproveito e coloco lá no meio um dielétrico cuja constante K é igual a 5.
certo? Então a nova capacitância, vamos chamar de C', vai ser igual a nova constante K vezes a permissividade padrão vezes a nova área das armaduras dividido pela nova distância entre elas. Certo? Agora eu vou fazer aquelas substituições. Então, K' vale 5, então vai ficar 5 vezes ε0 vezes nova área, 4L², dividido pela nova distância entre armaduras, D maiúsculo, dividido por 2. Certo? Vamos ajeitar essa expressão. A nova capacitância C' seria igual. Já vamos ajeitar aqui, ó. 5 vezes 4 dá 20. Então, 20 ε0, ε0 vezes L² sobre D. Esse 2 que está dividido no D pode passar lá para cima. Não é verdade? Passa lá para cima multiplicando. Vezes 2. Isso vai dar o quê? Vai dar 40 vezes ε0 L² sobre D. Certo? Mas acontece que ε0 L² sobre D era a capacitância original, né? Então, a nova capacitância C' seria 40 vezes a capacitância original. Essa foi a alteração que nós fizemos, tá? Dobramos a largura das armaduras, né? Dobramos o lado do quadrado, dividimos a distância metade e pusemos um dielétrico de constante 5. Ficou 40 vezes maior a capacidade. Quanto que era a capacidade antes? 3 microfarads. Então a nova capacidade seria 40 vezes 3. A nova capacidade seria 120 microfarads. Chegamos lá. 120 microfarads tem essa? Tem, né? É a alternativa A. Joinha? Beleza? Gostei, vou para uma próxima. Esse aqui é meio chatinho. E tem um que me pede alguma coisa parecida com isso mais para frente. Então eu vou deixar ele para depois, tá? Tudo bem? Vamos pular esse aqui. E vamos para a questão 2. Questão 2 é facinha, tá? Você tem aí 30 segundinhos para se virar com ela. Qual questão, professor? Desculpa, não escutei direito. Na aula seguinte já. Ok. Ah, peraí, Aninha, esqueci. Essa aqui. Não adianta nada eu falar essa aqui e não mostrar para vocês, né? Tá, essa aqui. Aninha, tá nítido? Está sim, pro. Tá.
E aí, galera, minha vez? Posso? Então vamos lá. É uma associação mista de capacitores, né? E da mesma forma que a associação mista de resistores, eu preciso identificar aonde eu vou começar a simplificar a coisa, tá? Então eu devo procurar capacitores que estejam em série ou em paralelo para começar essa brincadeira. Onde a gente pode começar? Os capacitores em paralelo. Capacitores em paralelo. Eu começo com associação em paralelo? É porque depois vai fazer o inverso com a mista. Não, com a mista não, com a em série. Não entendi direito, cortou um pouco a fala agora. Mas eu vou começar pelas séries, tá? Eu vou começar por essa série aqui em cima, certo? Vou trocar esses dois por um capacitor só, tá bom? Por um capacitor equivalente, que eu vou chamar de C1. Tudo bem? Depois eu venho aqui para baixo e troco esses três por um capacitor só, que eu vou chamar de C2. Aí eu fico com dois capacitores em paralelo, certo? Aí sim, eu faço esse paralelo, troco esse conjunto todo por um único capacitor, que eu vou chamar de C3. E aí, para fechar a brincadeira, eu vou ficar aqui com um único capacitor C3 em série com um capacitor de 2 microfarads. Aí está morta a questão, tá bom? Mas eu preciso tomar muito cuidado com as tentações, porque isso daqui não é associação de resistores, é associação de capacitores. Então eu preciso me policiar muito para não usar a relação errada, tá? Primeiro, ó, dois capacitores em série. Como é que resolve? Você faz o inverso deles. Isso. Então é a questão da soma dos inversos, né? Então ficaria assim, ó. 1 sobre C1 seria igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Isso daria 2 sobre 4, que é igual a meio. Certo? Esse é o inverso de C1, né? Portanto, C1 deve ser igual a 2 microfarads. Tudo bem? Então, já eliminamos aquela série lá em cima. Agora vamos eliminar essa série aqui embaixo. Chamei de C2, né? Mesma coisa, é soma de inversos, né? Então, 1 sobre C2 deve ser igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 2. E aí fica claro, né? O menor múltiplo comum aos 3 é o próprio 6, né? Tudo bem? Então vai ficar 1 sobre C2 vai ser igual, o mínimo múltiplo comum é 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 6 dividido por 6 dá 1. Vezes 1 é 1 mesmo. Mais 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 1 é 3. Isso então daria 6 sobre 6, que é igual a 1. Certo? Esse é o inverso de C2. Então, C2 deve ser o inverso disso. Mas o inverso de 1 é 1 mesmo, né? Então, C2 é igual a 1 microfarad. Certo? Terceiro passo. Agora a gente tem que resolver uma associação em paralelo, né? Aqui tem um cara de 2 microfarads, aqui tem um cara de 1 microfarad. Os dois estão em paralelo. Eu vou trocar isso por uma capacidade equivalente C3, e C3 vai ser o quê? C3 vai ser a soma das capacidades. Portanto, vai ser 2 mais 1. C3 vai ser 3 microfarads. Certinho? Não tem segredo, né? É quase a mesma coisa que trabalhar com resistores.
O único cuidado é que eu preciso tomar muito cuidado, porque eu estou acostumado a trabalhar com associação de resistores. Eu fiz um monte de exercícios com resistores, e eu lembro que série somava, paralelo fazia o inverso da soma e a soma dos inversos. Tá? E na hora de fazer capacitores, se eu estiver distraído, eu troco as relações. Então eu preciso tomar cuidado aí. Pronto, não matou ainda, né? Porque está faltando calcular a capacidade equivalente entre A e B. Agora eu tenho um capacitor C3, que tem capacidade de 3 microfarads, em série com esse de 2 microfarads. Série? É aquela história da soma dos inversos, tá? Vou fazer aqui no cantinho. Então vai ficar 1 sobre a capacidade equivalente, seria igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Certo? O mínimo múltiplo comum desses dois caras é o 6, né? Então tudo sobre 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1 é 3 mesmo. Mais 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1 é 2 mesmo. Isso deu 5 sextos. Certo? Tá, mas esse é o inverso da capacidade equivalente. Pô, acabou, lousa. Vou apagar então esse cantinho aqui, tá? Vou fechar aqui em cima. Legal? Então acabou, né? A capacidade equivalente deve ser o inverso disso. Portanto, deve ser 6 quintos. 6 quintos da conta exata dá quanto? 1,2 microfarads. Ok? Tá aí, achamos a capacitância equivalente. Muito cuidado, nada de distração aqui. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Balança a cabeça. Tudo bem. Bem, próxima questão. Questão número 3. Vamos lá. Deixa eu pôr a questão número 3 na tela. Questão número 3.
E aí, galera, minha vez? Vamos lá, minha vez. Lousa. Brincadeira aqui é a seguinte. A gente tem dois capacitores de capacitâncias C1 e C2. Eu falei que C1 vale 18 microfarads e C2 vale 6 microfarads, associados em série e ligados a um gerador ideal de eletromotriz 12 volts. Certo? A primeira pergunta que ele faz é: qual a carga acumulada em cada capacitor? Jóia. Só que você tem que lembrar do seguinte, tá? É uma associação em série, não é? Numa associação em série, os capacitores acumulam carga por um efeito de indução eletrostática, um efeito cascata, lembra? A armadura ligada ao polo positivo do gerador começa a ceder elétrons, isso atrai elétrons do outro lado, e aí você consegue carregar todo mundo ao mesmo tempo com a mesma quantidade de carga elétrica. Tá certo? Por uma associação em série, a carga é igual para todos. Se ele pergunta qual a carga armazenada acumulada em cada um, resposta: Q1 é igual a Q2, que é igual a alguma coisa. Sim, como é que eu vou achar essa alguma coisa? Ora, caminho mais fácil? Troca esses dois por um único capacitor equivalente. Calcula a carga acumulada no capacitor equivalente. Vai ser igual a carga acumulada em cada um deles. Tá certo? Então, primeiro passo, vou calcular a capacidade equivalente. Lembra, a associação em série vai ficar assim: 1 sobre a capacidade equivalente deve ser igual a 1 sobre C1, portanto 1 sobre 18, mais 1 sobre C2, portanto 1 sobre 6. O mínimo múltiplo comum desses dois é o próprio 18, né? Certo? Então, tudo sobre 18. 18 por 18 dá 1 vezes 1, é 1 mesmo. Mais 18 dividido por 6 dá 3 vezes 1, é 3. Ok? Isso vai dar então 4 sobre 18. Sim, mas esse é o inverso da capacidade equivalente. Portanto, a capacidade equivalente é igual a 18 quartos de microfarad. Faz a conta depois. Agora eu quero calcular a carga que seria acumulada nesse capacitor equivalente. Então eu faço o quê? Vai para a definição de capacidade. Capacidade é carga acumulada sobre a DDP. Certo? Joga a DDP para o outro lado da igualdade e você tem carga acumulada igual a DDP vezes a capacidade. Certo? Então, a quantidade de carga acumulada no capacitor equivalente seria a DDP, que é a própria eletromotriz do gerador, 12 volts, vezes a capacidade equivalente, que é 18 sobre 4. Tá certo? Vamos dar uma simplificada aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. Então a carga acumulada seria 3 vezes 18. Dá 30 mais 24, dá 54. Ok? 54. O quê? Coulombs. Professor, aqui estava em microfarads. Tá? Então só achou a capacidade em microfarads. Não tinha que passar para farads antes de calcular a carga? Não, se você lembrar que estava em microfarads, a carga vai sair em micro. Beleza? Essa é a carga acumulada no capacitor equivalente, mas é a carga do primeiro e é a carga do segundo também. Portanto, a resposta seria Q1 igual a Q2 igual a 54 microjoules. Beleza? Está aí resolvida a questão. Então, o cara põe uma associação em série e pede para você calcular a carga de alguém lá no meio. A primeira coisa que você faz,
calcula o equivalente, acha a carga do capacitor equivalente, é igual a carga de qualquer um deles. Tá bom? Belezinha? Então tá, acabou, graças a Deus. Não, não acabou, putz. O que ele quer no item B? Determine a DDP no capacitor C1. Agora está de graça. Eu já tenho a carga acumulada nele. Eu já tenho a capacidade dele. Então agora é só calcular a DDP. Vou passar um pano aqui em cima, vamos apagar essa parte aqui de cima, tá? Vou fazer aqui, item B. Tá, como é que resolve isso? Item B? É só lembrar que capacidade C1 é igual a carga acumulada Q1 sobre a DDP, U1. Inverte essa relação. U1 deve ser igual a Q1 sobre C1. Ok? Então, U1 vai ser igual a Q1, 54 microcoulombs, sobre C1, 18 microfarads. 54 por 18 dá 1 igual a 3 volts. Mas, professor, não estava em microfarads. Estava em microfarads, estava em microcoulombs. Oh, desculpa, estava em microcoulombs, estava em microfarads. Tá? Então, ia sair direto em volts. Beleza? Tudo bem? Então, item B, acabamos. Galera, a gente está no finalzinho da nossa aula. Eu queria pular direto para a questão número 6. Tá? Tem aí umas questões que eu não recomendo, depois se você quiser eu falo quais, tá? Deixa eu ver quais eu não recomendo. Deixa eu ver, a 3, a 4 dá para fazer, tranquila. Não, a 1, a 2 dá para fazer. Ah, eu tirei todas elas daqui. Questão 6. Questão 7 também dá para fazer, beleza? Mas a 6 eu queria chamar a sua atenção para a questão porque caiu na Unicamp e caiu com uma proposta muito legal. Tá? Se você olhar o item A dessa questão, você vai ver que não tem nada a ver com eletricidade. Sistema de imagens Street View disponível na internet permite a visualização de vários lugares do mundo através de... Está falando do Google, né? Mas tudo bem. Beleza. Aí ele começa, em uma câmera fotográfica tradicional, não sei o que, tal, filme, ele está falando de ótica. O item A dessa questão é ótica. Aí olha o item B. André, Isso aí, André. Fala, Isa. esse P antes do Faraday? Esse P antes do Faraday?
significa pico, é uma potência de 10 Ah, também. tá. É a Então, próxima, 10 a menos 12. isso, é a próxima depois do nano. Obrigada. Nada. Prontinho? Já deu o seu tempo? Todo mundo quietinho, cabeça baixada, calculando, o bigode franzindo de um lado, do outro. Aninha Alves, está tudo bem por aí? Aninha Alves está tão quietinha hoje. A Aline também está quietinha, Gabriel, Thomas. Oi, Aninha, beleza? Tá tudo sob controle aí? Minha vez. Vamos lá? Vamos lá, minha vez. Eu vou discutir só o item B dessa questão. O item A é uma questão de ótica geométrica mesmo. É discussão de imagem formada por lente, etc. Tá, mas olha o item B. Nas câmeras fotográficas modernas, a captação da imagem é feita normalmente por um sensor tipo CCD. Esse tipo de dispositivo possui trilhas de capacitores que acumulam cargas elétricas proporcionalmente à intensidade da luz incidente em cada parte da trilha. Considere um conjunto de 3 capacitores de mesma capacitância C igual a 0,6 picofarads, ligados em série conforme a figura ao lado. Se o conjunto de capacitores é submetido a uma diferença de potencial V igual a 5 volts, qual é a carga elétrica total acumulada no conjunto? Beleza? Então, olha só, é raro aparecer capacitor em prova de vestibular, principalmente aqui em São Paulo é bastante raro. Quando aparece, são questões simples, mas que dependem do aluno conhecer conceitos, né? Conhecer propriedades, por exemplo. Ele pergunta qual a carga total. Se o cara der uma bobeada, tá? Carga total, ele vai querer somar as cargas, tá? Mas não é não, tá? Carga total na associação em série é a carga do capacitor equivalente. E a carga do capacitor equivalente é a carga de cada um deles. Portanto, olha só, vamos achar o capacitor equivalente. Tá? 1 sobre a capacidade equivalente deve ser igual a 1 sobre C mais 1 sobre C mais 1 sobre C. 3 sobre C. Certo? Isso significa que a capacidade equivalente desse conjunto é igual a C sobre 3. Por falar nisso, a capacidade C, ele falou que vale 0,6, né? Então isso é 0,6 dividido por 3, a capacidade equivalente é 0,2 picofarads.
certo? E a carga total é a carga do capacitor equivalente. Portanto, eu posso fazer assim, ó, capacidade equivalente é igual à carga acumulada sobre a DDP. Ou a carga acumulada é igual à capacidade equivalente vezes a DDP. A carga acumulada, então, vai ser a capacidade equivalente, que é 0,2 vezes 10 a menos 9, vezes... Qual é a DDP? 5 volts. Tudo bem? 0,2 vezes 5 dá 1, né? Então, a carga acumulada vai ser 1 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou Q igual a 1 pico. Professor, Oi, fala, David. é que eu acho que você estava conversando com o Caís naquela hora, eu não peguei muito bem. Qual que é, tipo, a potência do pico mesmo? 10 a menos 12, tá? Tá. As potências mudam, variam de 3 em 3, tá? Então você tem assim, potências, aqui está aqui está o zero, tá? Aqui está o 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, vai até o 10 a menos 24, tá? Mas a maioria delas a gente nunca usa, tá bom? Então teria o 10 a menos 15, 10 a menos 18, 10 a menos 21, tá? Mas essas são as que a gente vai usar com frequência. 10 a menos 3, o símbolo é a letra M minúsculo, chama-se milli. Apareceu um M minúsculo na frente da unidade medida, é milli. Milli é 10 a menos 3. 10 a menos 6 é representado pelo símbolo Mi, pela letra grega Mi, e é chamada de micro. Corresponde a milionésimos de. 10 a menos 9 é representado pela letra N minúsculo na frente da unidade de medida. Tá ok? O N minúsculo é chamado de nano. Tem tudo a ver com as nanotecnologias, tá? Nanotecnologia é trabalhar com coisas que sejam da ordem 10 a menos 9 metros, tá? Agora, só para você ter uma ideia, o tamanho do átomo é 10 a menos 10 metros. Ou seja, o nano é só 10 vezes maior do que o tamanho do átomo. Nanotecnologia, então, é tecnologia que manipula pequenos grupos de átomos, tá? Você consegue construir coisas trabalhando com 10 átomos, 20 átomos, 50 átomos. É extraordinário. 10 a menos 12 é bem menos que isso, é 1000 vezes menos do que isso. Se representa pela letra P minúsculo e é chamado de pico. Depois as outras eu não lembro. 10 a menos 15 acho que é fento, depois 10 a menos 18 é ato, é alguma coisa assim. A gente quase não usa, mas essas daqui aparecem com frequência por causa das cargas elétricas. Então, é bom lembrar delas. Tá bom? Beleza. E, professor, se eu fosse responder, então, com potência de 10, ficaria 10 a menos 12, né? Então, O que? Ali? Não, ali deu 10 a menos 9. então, eu não entendi isso. O que aconteceu? Ué, eu fiz 5 vezes 0,2 vezes 10 a menos 9. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui na luz. Espera aí. Olha só. Eu fiz uma transformação aqui, tá? Tudo bem? A capacidade equivalente era 0,2 picofarads. Na hora de calcular a carga, eu passei os picofarads. Eu errei. Nossa, David, graças a Deus você falou. Ô galera, perdão. Vocês não iam falar nada e ia passar batido. Puxa vida, David. Obrigado, cara. Se você não fala, eu ia deixar uma resposta errada. É 10 a menos 12, né? Então aqui é 10 a menos 12 coulombs.
Nossa, David, brigadão, hein? Hoje o tenente estava aí, esperto, né? Matou em cima. Desculpinha, tá? Eu que dei bancada ali. Tá bom? Tudo bem? Seria 10 a menos 9 se a capacidade fosse dada em nanofarads. Eu errei. Tá bom? Beleza? Agora, cuidado, porque existe uma diferença fundamental. Peraí, deixa eu olhar para você. Existe uma diferença fundamental entre o professor errar e o aluno errar. Qual é essa diferença, David? Professor, Quando o professor erra, as pessoas dizem assim: nossa, ele se distraiu. Quando o aluno erra, eles dizem assim: nossa, que ignorante. Beleza, estou brincando com vocês, tá bom? Desculpinha. Tá, não fica olhando bravo para mim, eu estava só brincando. Galera, encerramos por hoje. Você tem plantãozinho agora de química, né? É isso? Daqui a pouquinho. Então a gente encerra por hoje. Eu considero esse assunto capacitores encerrado mesmo, tá? Não vai procurar pelo em ovo, não vai procurar as questões mais pesadas. Você vai achar essas questões na prova da AMAN, na prova do ITA, na prova desses caras, sabe? Não vale a pena, não. Capacitor para nós é o conceito básico. Beleza? Então tá. professor, você poderia passar o gabarito das questões Posso. das que que a gente não fez na aula? Se você quer desde o começo, 1 milhão de questões, né? Não, pode ser da aula passada. Passo da aula passada e dessa aula, tá bom? Tá, por favor, brigadão. Passo para vocês no Zap mesmo, né? Uhum, É isso? pode ser. No Zap mesmo eu passo. Tá joia? Beleza, gente? Então tá bom, valeu, um abraço para vocês. Sábado a gente não se vê, né? E depois a gente começa a segunda parte do nosso trabalho, tá bom? Um abraço, galera. Professor, chateado, hein? O tenente tá chateado, hein? Não, não fica não, não fica Né, não. eu quero meu poder de volta, hein? Não, cara. Olha que eu vou te expulsar da sala, hein? Porque a Isa é ciumenta, cara, você não imagina. Eu sei. É melhor dar uma palhinha para ela, assim, tal, para evitar problemas futuros. E Não, e professor, sabe que eu Vai te que eu vou discutir a relação, né? vamos, depois. não, professor, ela nem tinha liberado o chat pra todo mundo. Eu que tive que pedir. Quando eu sou o co-host, eu libero sem Libera, necessidade de você não pedir. deixou passar, mas tudo bem. Vamos lá, gente. Beijos e abraços para todos vocês, tá? Semana que vem a gente começa uma segunda fase do nosso trabalho, tá bom? Beijos, até mais. Até, André. Tchau, professor. Brigadão, hein? Boa semana. Agradeço, tá?